Vamos para mais um episódio! Gente, ai, esse tema de hoje tá muito legal, porque é uma coisa que eu amo fazer. E esse evento, principalmente, ele vai trazer uma coisa que é muito bacana. Então, por isso que eu tô tão animada. O que que é tão bacana, Priscila? É os dias que ele vai acontecer. Mas enfim, vamos começar do começo, né? Para não ter erro. Bom, vamos falar sobre eventos. A gente já falou sobre eventos de grande porte e pequeno, com Pablas, inclusive. Confiram. Peço perdão pela qualidade desse episódio, porque ele tá muito bom de conteúdo e muito horrível de qualidade, mas inclusive foi graças a ele que eu tive um start de não estar funcionando para todo mundo, o método que eu estava usando para gravar online com os meus convidados, e hoje está uma maravilha. É claro que eu já estava buscando uma forma que eu padronizasse, que fizesse com todos os convidados e que funcionasse de uma maneira melhor. Não estava encontrando, mas encontrei, finalmente encontrei. Então peço perdão a todos, mas teremos um parte 2 quando a Bonita tiver tempo, porque é muito difícil, né, ela conseguir tempo. Justamente por ela trabalhar com o que ela trabalha, que é eventos. Então, e ela trabalha para uma empresa de grande porte, então tem um peso nisso a mais, e ela trabalha muito, viaja muito e dá conta de muita coisa. Confira o episódio para vocês entenderem, mas tá legendado, tá bonitinho. Deu muito trabalho legendar, mas foi para isso, para vocês não terem desculpa de não conferir. Então confiram, tá muito legal, dá para vocês acompanharem em todas as plataformas de streaming de áudio e de vídeo, porque agora no Spotify dá para você ver o vídeo também. Então, caso você queira ver pelo celular, vai dar para conseguir ver a legenda bonitinha. Mas hoje, né, vamos falar de um jeito diferente, porque assim, eita, mudou de cor, não quero vermelho não, querido. Com o episódio da Pablas, a gente falou sobre organização de eventos de grande, médios e pequeno portes. Mas hoje vamos falar como participantes, porque essa apresentadora que vos fala estará no Connection Social Media do Pluxitários. É a minha primeira vez nesse evento, nunca fui, até porque é a minha própria empresa que banca os meus eventos que eu frequento. Então, eu priorizava o que eu achava mais interessante, o que fazia mais sentido pra mim, que sempre foi o RD. Mas, como no ano passado algo me dizia que o RD ia dar certo de outras maneiras, acabei vendo uma promoção do Publicitários de Black Friday, onde que acontece, né? Eu sempre compro o RD na pré-venda, porque é sempre muito mais barato. Então, eu pagava por volta de 700, 750, por aí. Poucas vezes, porque senão já vem juros, mas beleza, até janeiro eu pagava, tava tudo certo. Só que ano passado, na pré-venda já tava muito caro, tava 800 e lá vai cacetada. Então eu falei, cara, infelizmente, ano que vem será pela vontade de Deus. E graças a Deus, Deus teve a vontade, deu tudo certo e eu vou. Fui convidada para ser embaixadora. Vou colocar aqui minha fotinha especial, porque, ai, gente, eu tô paletando! Você tem noção que eu tô paletando com a nova identidade visual desse ano? Ai, eu tô amando. Tirem foto comigo quem for pro evento. Eu permito você me utilizar para paletar mais ainda com o evento. Permito, permito. Eu sou uma pessoa legal. E aí, por conta disso, eu pensei, pô, eu não vou conseguir no RD, mas não significa que eu não posso ir em nenhum evento, né? Então, eu não sou apenas social media, e por isso que eu investia muito no RD, porque o RD, ele engloba todo o marketing digital 360. Então, a gente fala de venda, de e-commerce, a gente fala de social, mas a gente também fala de captação, enfim, a gente fala de muita coisa que envolve. E o social, ele é um braço muito importante, muito relevante, mas só um braço. E aí eu pensei, bom, já que eu não posso ir no RD, que era e sempre será a minha prioridade, vamos para uma outra opção, até para conhecer também espaços novos e tal. E aí foi quando eu pensei no Connection Social Media do Publicitários. Eu achei muito legal. E dizem que aqui de São Paulo é um dos maiores, etc. Então eu tô mega animada, principalmente porque vai acontecer numa sexta, sábado e domingo. Então, como vocês sabem, eu trabalho à noite. E aí na sexta eu volto mais cedo, mas por ser o primeiro dia, acho que muita gente vai fazer isso. E no sábado e no domingo eu curto o evento até a hora que eu quiser. Ah, o lado ruim disso, né, é que eu não descanso. Descanso não existe, porque segunda-feira eu trabalho, então eu vou ter que acordar cedo de novo. E é vida que segue. Mas é isso, é só um final de semana, a gente sobrevive a isso, né? Ou a gente faz o possível para sobreviver a isso.
Mas é isso. E aí, o que eu pensei? Em trazer para vocês como rola o pré-evento. Este evento vai acontecer em final de junho. O último final de semana de junho, inclusive. Então, eu vim trazer para o início do mês, porque na verdade o planejamento para esse evento já está rolando há muito tempo. Eu diria que o primeiro passo foi o planejamento financeiro, né? Porque eu comecei literalmente lá atrás, que foi para comprar e me organizar financeiramente e tal. E eu já estava meio que preparada, porque como eu já estava esperando, né, criando expectativas pro RD, então eu já estava meio que preparada. Mas acabou acontecendo tudo que eu acabei de explicar, então acabou que eu transferi todo o planejamento que eu fazia para um, eu fiz para o outro. Só que agora eu tô fazendo para os dois. E tá sendo muito legal. Ambos estão sendo muito legal. Inicialmente, eu estou indo sozinha. É que eu tenho algumas amigas que ainda estão vendo autorizações com as suas empresas. Como é a minha empresa que me banca, então eu me planejo comigo mesma. Mas algumas têm esse privilégio da empresa pagar e investir, né, na sua vida. Então, eu tô vendo o que é que elas conseguem. Até porque hospedagem e comida ela já tem garantida. Quer dizer, comida lá, no caso, eu não sei, né? Porque aí, comida em casa elas têm garantida. Agora lá eu já não posso garantir nem pra mim mesma. Porque eu não sei como acontece, eu nunca fui. Mas eu vim trazer esse episódio pra explicar como é que acontece o por trás. Porque assim, se engana quem pensa que é só ir pra eventos de grande porte desse, quando é mais de um dia de evento. Na verdade, eventos de só um dia já é complicado. Porque você tem que planejar toda a sua, além da sua preparação, para não deixar ninguém na mão. Nenhum cliente, ninguém, ou alguma demanda que você planejou. Mas eu quero trazer aqui, para além disso, para além do planejamento básico, que é você preparar para ter aquele dia livre. Porque esses eventos de grande porte, eles trazem muito conteúdo rico. Muito conteúdo rico. E não dá pra gente desperdiçar isso. É claro que não dá para consumir tudo, eu não sei como funciona no Conexão. Eu sei que no RD acontecem muitas palestras simultaneamente. Então pode acontecer de você querer assistir duas, três palestras que tá acontecendo no mesmo horário. Eu não sei, aí eu não sei como funciona o Conexão, né? Eu só vou saber quando eles liberarem a agenda das palestras. Mas mesmo que aconteça, eu já tô preparada porque é assim que eu me preparo para RD. E aí o que que eu sempre faço? Eu sempre salvo a agenda, mas eu sempre salvo também, além do digital, ó, o RD tem um aplicativo, por exemplo. O Conexão, ele não tem ainda. Mas, ou pelo menos eu não vi, não recebi nada sobre. Mas é importante você pensar que no lugar vai ter muitas pessoas. Logo, a internet é humanamente impossível de preparar algo que dê conta de. Tem que contar que é um evento de profissionais do digital. Então, se vai ter coisa lá, é gente gravando conteúdo ou gente utilizando o digital porque tá trabalhando ainda, porque, enfim, porque usa, né? A gente 24 horas na internet. Então, pensando nisso e nessas coisas que eu falei, você tem que calcular que talvez você não tenha sinal, porque não vai depender da sua operadora, não vai depender só do Wi-Fi. É muita gente usando simultaneamente. Então você tem que pensar que pode rolar que você não consiga acessar. Uma coisa que ajuda bastante e que a gente usou muito no RD do ano passado, principalmente por conta dos conteúdos que a gente planejou com elas no RD, uma coisa que a gente usou muito foi a agenda do Google. Então a gente salvou as palestras que cada uma queria, salvou na agenda e compartilhou uma com a outra. Então a gente sabia, por exemplo, se tinha alguém que queria assistir a mesma palestra, a gente se encontrava e ia. E mesmo que não fosse a questão de se encontrar, de pra ir junto ou pra ver junto e que tá tudo bem também, a gente sabia lá pela agenda que dá pra verificar online ou offline. Então tava tudo alinhado. Mas uma coisa que eu também gosto de fazer muito, e eu fiz na RD, só que foi complicado, porque como a gente tinha a gravação do Elas, eu tava com muita coisa. Então eu confesso que ano passado foi complicado essa metodologia mais como os incas e os maias faziam. Mas é uma coisa que eu sempre faço, porque, por exemplo, nessa conexão que eu vou estar sozinha, eu acho que vai valer a pena eu fazer algo do gênero. Mas, enfim, uma coisa que eu sempre faço é anotar. Então, eu levo anotado num lugar todos os horários que eu quero, e aí eu sempre coloco o nome do palestrante e o tema da palestra. E mesmo e assim, às vezes eu coloco as duas, três palestras do mesmo horário. Por quê? Porque o evento é gigantesco. De novo, eu não faço ideia se a conexão vai ser a mesma coisa. Eu imagino que seja bem parecido. Pelo espaço que eles vão fazer, talvez não tanto quanto. Vai ser um pouco menor. Mas acredito que palestras simultâneas no mesmo horário pode rolar. Independente disso, eu acredito que pode rolar isso também, mesmo que seja duas ou três. É porque no RD pode acontecer de ter cinco ao mesmo tempo, mas enfim, que são cinco salas ou seis fora a plenária.
que é a maior de todas e tal. Mas enfim, aí o que que acontece? Eu anoto, mesmo que seja duas, três ao mesmo tempo. Gente, em 2018 eu fiz isso, em 2022 e em 2023. Nos 3 anos que eu fiz isso, foi muito útil. Porque como o lugar é muito grande, às vezes você anotou uma palestra que tá lá do outro lado. Até você chegar no lugar, não dá tempo. Você chega na metade da palestra. Porque às vezes você se toca do horário na hora da palestra. Então, às vezes, compensa mais você ir para uma palestra que já está mais perto de você, de uma sala mais próxima. Então, por isso que é bom anotar de 3 a 4 palestras, mesmo que você saiba que humanamente vai ser impossível você dar conta, por conta disso. Porque você não vai dar conta de ver todas, mas o que você tiver mais perto. E assim, se programe na hora de anotar as palestras, ou de salvar, que seja como você vai preferir, ou fazer tudo como eu faço. Pense que você precisa comer, querida. Você é humana, você precisa se alimentar. Você não sabe o que vai ter lá. Lá no RD, quando era em Floripa, ainda tinha uma feirinha que era maravilhosa. Então tinha frutas, tinha snacks que você podia ficar comendo e tal. Mas aqui em São Paulo não tem. E não é todo evento também que suporta oferecer tanta coisa desse gênero, até porque depende de parcerias, etc. Então, uma coisa que me ajudou foi planejar o almoço lá mesmo. No RD eu sempre almocei no lugar, no espaço. Então, o que tivesse oferecendo lá. Só que em 2023 estava muito caro. Então, em 2024, a gente planejou, a gente aproveitou que estávamos, né, em um grupo fechado e a gente se planejou para levar lanche. E foi muito bom, muito bom. Eu não sou de enjoar fácil. Eu não sou de enjoar fácil de comida, ainda mais se a comida for boa. Então a Laura fez se fosse um patezinho mesmo de frango desfiado que ficou muito gostoso. E eu consegui comer os 3 dias. Teve meninas que não conseguiu comer os 3 dias. Levaram 2 dias, por exemplo. Ou outras foram em um, porque a gente comprou os ingredientes, dividiu os custos para todo mundo e levou. Aí a gente levou para cada um. Então, vai ter muito disso, vai depender do que você gosta. Então, de repente, preparar uma coisa que dê para fazer 3 lanches diferentes, 3 cheios diferentes, ou então pensar num bolo num dia, num lanche no outro, não sei. Depende muito do seu bolso e tal. Agora, o bacana desses eventos é que até nesses momentos você faz networking. No ano passado, eu confesso que eu não fiz muito, porque o meu networking foi feito antecipado na comunidade. Então, no dia do evento, eu fiz também, porque assim, quando você vai com pessoas, você também não deixa de falar com os amigos dessas pessoas. Isso também é networking, até porque quem tá lá é profissional da área. Ninguém tá lá porque é divertido. Poderia, porque realmente é muito divertido. Mas ninguém vai lá só pra isso, só porque é muito legal, só porque é muito divertido, etc. São coisinhas que eu fiz, que a gente pensou antes, que ajudou muito. O lanche, a gente conseguiu pensar na semana, por exemplo. Agora, conteúdo, a gente planejou com um mês de antecedência, que foi o que a gente teve. Porque a gente se conheceu na comunidade, mas até a gente fechar o grupo e pensar, vamos fazer conteúdo bacana no dia, juntas, a gente fechou isso com mais ou menos um mês antes. E a gente reparou que foi bacana, foi legal, a gente construiu muita coisa legal e a gente aprendeu bastante com isso. Mas o que a gente também viu é que foi pouco tempo. Então a gente está tentando fazer desse ano diferente. A gente já está começando a fazer mudanças de agora. Que eu vou dar uma segurada, porque teremos episódio com spoiler e com novidades de tudo que vai rolar no Elas na Rede esse ano. Até porque já rolou um upgrade, porque vamos de embaixadoras. Então estamos assim, muito se achando. Mas foi fruto de muito trabalho, porque a gente deu trabalho. Construir conteúdo não é fácil. E eu sei que quem tem empresa, que quem foi empreendedor sabe do que eu tô falando. Porque mesmo conteúdo básico, um conteúdo que você não edita, dá trabalho de subir. Porque é pensar no conteúdo, é pensar no tema, é pensar no texto que vai no post. E não é pouca coisa. Então, para quem é empreendedor, eu já considero que vocês estão sabendo do que eu tô falando. Mas é sobre isso. A gente percebeu que quanto mais tempo antecipado pensando em conteúdo, melhor. E como eu vou sozinha no Conexão, eu vou sim também planejar, já planejei alguns roteiros, visitá-los para ver o que faz sentido, porque assim, eu sou uma pessoa que eu tenho facilidade de falar com a câmera assim. E você e eu, entendeu? Porque de pessoas, seres humanos, eu tô sozinha. Então, para mim, isso aqui é fácil. Difícil é em público. Tacar um celular do nada e começar a gravar, para mim, é uma dificuldade. Mas eu sei que é importante, eu sei que é necessário e assim farei. Vou fazer. Vou me preparar para isso. E Deus me ajude com a coragem para que dê certo.
Bom, então é isso. Vamos falar sobre eu peguei uma colinha aqui porque é importante. São coisas que eu uso de fato. E como eu vou desde 2018, e assim, 2018 eu fui sem me preparar para nada. Eu não conhecia o evento. Quando a gente não conhece evento e quando a gente nunca foi para nenhum evento, a gente vai muito cru mesmo. É normal que isso aconteça. Mas eu reparei quando eu fui em 2000, e olha que eu fui preparada, porque o dono da agência bancou na época o meu passaporte VIP, mas ele falou, tipo, também só foi isso. Aí eu banquei a viagem, que eu fui de ônibus, e a minha chefe que foi comigo na época, ela tinha um amigo que morava lá em Floripa e ele hospedou a gente. Mas, por mais que ele tenha me solicitado que eu fizesse uma apresentação na volta para mostrar para ele se compensou ou não compensou o investimento que ele fez, porque o ingresso não é barato. E o VIP então piorou a situação. Por mais que eu tivesse ido nessa grande expectativa de eu preciso provar para ele que as coisas que eu consumi aqui valeram a pena, por mais que existisse esse fator, eu não sabia como me preparar de fato. Eu fiz o mínimo que eu achei que poderia ser útil, que foi isso. Ver os horários mais ou menos de tudo que ia acontecer e me preparar para não deixar ninguém em falta no trabalho no dia a dia, porque a gente tá falando de 3 dias. O time lá, eu levei computador? Levei. Mas é incrível como todo ano eu só levo no primeiro dia, porque se mal dá para conectar o celular, imagina o notebook. É muito complicado. Então não dá. Uma coisa que é essencial levar, eu vou trazer até em alguns tópicos aqui que não pode faltar, mas, por exemplo, existem itens que você não pode deixar de levar. Se você vai construir conteúdo, eu vou até acrescentar algum, que eu acho que eu não coloquei aqui. Microfone. Gente, leve microfone, porque assim, lá é muito barulho. Muito barulho. Se eu já tô incomodada com alguns barulhos que aqui tem, que me incomoda um pouco no Reels, que eu tenho que gravar com o microfone quando eu vou gravar o Reels, eu não gravo. E assim, às vezes é básico, porque ainda dá pra ouvir minha voz, porque o celular tá perto de mim lá, mesmo o celular estando, você gravando selfie com sua própria mão, é ruim. O seu celular pode ser o melhor possível. É ruim. Então leva microfone, pode ser uma lapela de R$ 20 que você encontra na Shopee. Já compensa. Só cuidado com a bateria. É importante. Inclusive, foi um problema que eu tive ano passado. Eu vou até mostrar aqui para vocês que eu tenho dois estilos de microfone e até o ano passado eu tinha só esse aqui de lapela. Teve dificuldade. Por quê? Porque ele não mostra a bateria. E não mostrar a bateria é um problema, ó. Esse é o conector que vai no celular e esse é a lapela. Que ele saiu a bolinha aqui, a esponjinha. Deixa eu pegar o que tem a esponjinha. Aqui, ó, a lapela. E aí, ele não mostra a bateria em nenhum lugar, tá vendo? Não, não mostra. E aí ele mostra só essa luzinha. Tem uma luzinha aqui, que se eu ligar vocês vão ver. Eu acho que agora não tem bateria. Ó, tem bateria. Tá verde e vermelho piscando porque ele tá buscando conexão. Então aqui ele fica verde se estiver conectado, vermelho se ele estiver desconectado. E vem dois desses. Só que você nunca sabia quando tá carregado. E assim, às vezes você ligava e tava verde. E aí você começava a gravar. E aí do nada ele ficava vermelho e você não, gravando, concentrando, olhando pra câmera, você não via. Então acontecia muito. Cara, a gente conseguiu uma entrevista com o Rafa Kiso no RD. E o áudio tava uma bosta, porque a gente não reparou nisso. Inclusive, depois disso, aprendemos a lição e toda vez que a gente vai gravar, a gente faz um teste antes para ter certeza que tá conectado. Mas assim, é muito bom? É. Supre as nossas necessidades? Sim, mas a gente percebeu isso, que no evento longo, e assim, quase todo mundo das meninas tinha um desse, que é esse simplesinho, que é o mais básico, né? Então a gente reparou nisso. Agora, o que eu pensei depois do evento? Comprar um desse aqui que aparece, ó, a bateria. Inclusive, a case, ela também serve como power bank. Então, você abre, e aí quando você tira um dos microfones, ó, esses dois são microfones. Quando você tira um deles, ó, para um carregador. Para mostrar que esse aqui tem essa bateria. Como os dois estavam mais ou menos juntos, eles têm mais ou menos a mesma quantidade. Mas pode ser que durante o evento, um tenha menos ou mais que o outro, porque você pode usar diferente. A não ser que você use os dois. Tem gente que gosta de usar um só, para mesmo que grave outra pessoa, e aí ficar apontando. E tem gente que gosta de usar os dois ao mesmo tempo. Eu testei os dois, eu acho que não tem melhor ou menor, depende muito do momento mesmo que você tiver na mão. Mas isso aqui ajuda muito, porque aí você tem noção de quando você vai carregar.
de quando você, ai, quer saber, enquanto eu assisto tal palestra, eu não vou gravar nada, então eu vou deixar carregando. Aí vem em contrapartida uma outra coisa que eu, inclusive, ai, gente, isso aqui foi um dos kits que eu tive do RDI, que foi muito útil, que eu vou colocar tudo de microfone aqui, fica mais organizado. E uma outra coisa que não pode faltar nesses eventos, você gravando ou não conteúdo, power banks. Eu comprei essa mais simples, menor, porque essa aqui você encaixa o celular. No caso, eu não vou conseguir encaixar esse biquinho, porque, né, o meu iPhone é tipo C agora, então é só esse daqui. E aí eu tenho que tirar daqui. Eu comprei na Shopee. Esse aqui foi muito barato. Foi, acho que 30 e poucos reais, ou 50 e poucos reais no máximo. Tipo, foi muito barato. Eu comprei porque era muito barato. E eu comprei ele de propósito pra carregar essas coisas, acessórios, tipo, power bank. É, só esses acessórios que eu levo mesmo. Agora, eu também tenho power bank parrudo. Um power bank que carrega, assim, 3 celulares 100%. Esse power bank, inclusive, eu nunca posso andar só com ele, principalmente esses eventos de 3 dias. Por quê? Porque ele demora 3 dias para carregar, depois de usado 100%. Então, eu sempre tenho que andar com dois. Caso, claro, eu uso. Porque assim, eu investi em celulares um pouco mais caros ano passado, porque me ajudou muito. Por exemplo, ano passado eu fui com o iPhone 13 pro RD. E, cara, me ajudou muito ir com esse aparelho. Porque eu não usei o Powerbank nenhum dia. Claro que o meu celular não foi muito usado para gravar os conteúdos. Então, por exemplo, a Laura tava com o iPhone 14, mas o iPhone dela foi usado praticamente quase todos os conteúdos. Então, ela descarregou muito mais. Então, ela precisou do power bank. Mas, gente, independente de você for usar ou não, leve. Leve, porque pode acontecer uma emergência de no final do evento, tipo, beleza, deu pra usar todo o evento. Mas chegou no final do evento, você precisou voltar pra casa, pedir um Uber e não tem bateria. Então, é perigoso. Não confie em estranhos, por favor. Então, é importante você pensar nisso. E é importante você saber que bateria é importante, gente. Bateria é importante em qualquer situação. Então você precisa ter bateria. Então leva o power bank. De preferência, leve até dois. Eu não aconselharia levar só um. Priscila, mas power bank não vicia a bateria, não prejudica o celular? Prejudica se você usar sempre. Usa de vez em nunca. Eu sempre levo em festivais, em shows, em eventos de grande porte como esse, que é o dia inteiro fora. Mas eu raramente uso. Porque eu poupo a bateria, eu tento poupar a bateria, por mais que eu use para gravar coisas, etc. Mas eu tento, na medida do possível, poupar a bateria. E isso ajuda bastante. Na RD do ano passado, por exemplo, eu não utilizei. É claro que teve esse porém que eu acabei de falar, que eu não gravei conteúdo com ele. Então, por exemplo, no Conexão, talvez eu tenha uma noção diferente porque eu vou estar sozinha. Quer dizer, estamos aí, né? Eu tô criando expectativa porque uma amiga consiga a autorização do trabalho e consiga ir. Mas, se ela não conseguir, eu tenho que contar que eu vou estar sozinha. E se eu estiver, vai ser o Elas no Conexão Social Media só com Priscila? Não tem problema. Mas o ponto que eu quero trazer é que é importante a gente contar com imprevistos. E investir no celular, que dura mais a bateria, ajuda bastante. Então, com o iPhone 13, eu tinha qualidade de gravação e também tinha consumo de bateria. Só que mesmo assim, chegando em casa, era correndo para carregar. Porque ele já estava no final dos dias. E eu lembro que a minha chefe da agência, que também foi no ano passado, aliás, no ano retrasado, ela foi com o iPhone 15. Que no ano retrasado já tinha o iPhone 15. Não. Já tinha o iPhone 15, porque o 2016 foi lançado ano passado. Então, eu lembro que ela com o iPhone 15 tava durando, tipo, muito mais a bateria. E eu pensei, cara, eu preciso investir no iPhone com bateria melhor. Eu troquei do iPhone 13 pro 15, não foi nem por questão de atualização, nem nada. Ou só por questão de, eu trabalho com digital, eu preciso de um celular legal. Não foi nem por isso, foi muito mais pela bateria. Porque, para além de usar ele como ferramenta de trabalho, uma das funções como ferramenta de trabalho também é gravação. Então, é legal ter uma bateria boa. É claro que, gente, ele não faz milagre. Ele não opera milagre. Inclusive, eu tô gravando com ele agora. Eu uso ele como câmera de suporte do Mac, que grava muito melhor aqui os meus conteúdos do Podpree. Mas ele também não faz milagre e a bateria também não vai durar horrores a mais. O ponto é, ele dura muito mais do que um aparelho inferior. Então, ele dura muito mais que o iPhone 13, ele dura muito mais que o iPhone 12 e infinitamente melhor que o iPhone 11. Então, e sobre isso não tem discussão, mas isso ajuda muito. A diferença de aparelho de um para outro ajuda muito, fora a qualidade que fica surreal de gravar. Carregador, mesmo levando o powerbank, leva o carregador, porque nunca se sabe quando o powerbank vai dar pau. Quando você pensou que carregou ele, ele tá completamente descarregado. Gente, tudo pode acontecer no evento onde você vai estar muito longe de casa e fora o dia inteiro. Então leva o carregador. E leva o carregador não só o cabo. Leva também o cabeçote que vai na tomada. É muito importante esse detalhe. Porque
Pode acontecer tantas coisas. Priscila, você já usou? Não. Em todos esses anos que eu fui de RD, eu nunca usei. Mas a gente nunca sabe o dia de amanhã e pode chegar a primeira vez. Então eu sempre levo, porque a gente tem que se preocupar. Sempre vai ter alguém que pode ter? Pode. Mas essa pessoa também pode poder querer usar na hora que você precisa. E aí? Ela vai dar prioridade pro dela porque é ela que é a dona. Então leve, que é muito importante. Caderno e relógio. Relógio, gente, eu uso o Apple Watch, mas você pode usar, você pode considerar até um celular analógico, um relógio analógico. Porque o importante aqui é você ficar por dentro da hora. Então, o caderno é para você já levar anotado as informações que você precisa, mas para além disso, tem muitos eventos que também dão caderno, viu? Já pensando nisso. O R dele, ano passado, não, ele tirou do kit do passaporte, só tinha no kit VIP. Esse ano eu não sei como vai ser, mas eu acredito que vai ser a mesma coisa. Mas, de qualquer maneira, você precisa levar anotado. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou levar em cadernos menores, inclusive para ter mais fácil acesso. E aí, eu até tô calculando de fazer um esquema diferente, de levar uma pochete com coisas pequenas que eu preciso muito rápido. Então, um microfone, um celular, o powerbank e tal. E aí, eu tô pensando em colocar esse bloquinho pequeno, porque eu sempre tenho uns caderninhos pequenos que eu posso colocar e eu vou anotar tudo nele. Porque é muito importante. E o relógio para você ficar por dentro da hora, porque por mais que você fique com o celular o tempo todo na mão ou no pescoço, o que seja, ajuda muito você ter em fácil acesso no caderno, porque o celular descarregou, o celular tá num lugar muito difícil na bolsa, sei lá, mil coisas pode estar acontecendo. Você pode estar usando o celular até para outra coisa, para outra função que não tá mostrando o relógio na hora. Só ver no pulso e ver. Então é muito importante. Eu, pelo menos, eu considerei que é muito importante. Eu amo relógio, então eu tenho de todos os jeitos e estilos. Já beberam sua água hoje? Pausa para a aguinha. Ai, gente, beber água é muito bom, né? Nossa, como beber água é bom. Minha mãe sempre falou isso, eu sempre falei, nossa, minha mãe, ela é muito básica. Só água não tem graça. Quando eu era criança, agora eu entendo ela que beber água é tão bom. Bom, de itens úteis, eu acho que esse é o essencial. Ah, esqueci também do principal, a água. Levem água. Ano passado, eu levei uma squeeze que eu ganhei do Lollapalooza, que ela parece de papel, ela é de plástico fininho. Vazia, ela inclusive é um papel, basicamente, e ela tem um bico normal. Nossa, foi muito útil. Inclusive, muita gente no evento me parava perguntando onde dava dando, e eu falei, então, foi no Lola que eu peguei. Então foi muito útil. Eu tô pensando seriamente em levar no Conexão e levar de novo, porque você pendura em qualquer lugar da bolsa ou da roupa que você tá usando. É claro que se ela estiver cheia de água, ela vai, né, pesar um pouco, então pense nisso. Mas ela é muito útil, porque dá para você levar até pouca água, não precisa encher completamente ela. Enche até a metade, é muito bom. Ano passado me ajudou muito me manter hidratada. É claro que em eventos desse tipo, eu evito beber muita água, muito líquido no geral, assim, por conta de idas no banheiro. Eu evito, porque idas no banheiro significa palestras que você está perdendo. Meu Deus, isso é muito errado. Médicos que estão me ouvindo, pessoas da saúde, me perdoem. Mas em dias de evento eu faço assim. Em casa, aliás, eu faço muito isso quando eu saio de casa, porque, gente, se tem uma coisa que eu odeio é usar banheiro fora de casa. Eu uso. Inclusive, não importa a necessidade. Mas, é óbvio que eu não vou passar mal. Mas eu evito quanto eu puder. Chegar em casa e usar o meu em casa. Porque banheiro é uma coisa que é muito peculiar em relação à higiene. Então não dá pra gente contar com a sorte. Mesmo quando o banheiro tá cheiroso, a gente não sabe por quê. Será que é só o cheiro? Shopping mesmo, eles botam cheiro até no ar que circula. Então, às vezes estar cheiroso não significa que está limpo. Eu sei que em casa é assim, mas na rua não. Então, é complicado. Apesar que agora eu adquiri uma coisa na Shopee que eu achei maravilhosa, que é uns sachêzinhos que vem. Lenço umedecido de álcool 70. Então, eu ando com eles quando eu lembro, porque geralmente eu esqueço, e aí eu passo no assento e aí eu consigo sentar livremente. É claro que se claramente tiver minimamente limpo, né? Se não tiver nenhum líquido de procedência duvidosa ali. Mas foi uma coisa que eu fiz, que eu comprei e tá sendo útil nesse sentido. Então, se tiver limpo, eu dou uma repassada ali porque o seguro morreu de velho. Então, né, não tem por que evitar, não tem por que não prevenir. Mas sempre eu tô carregando e tal, então eu evito. Então, por via das dúvidas, eu tomo menos líquido e aí eu tomo quando chegar em casa. Mas assim, não deixem de tomar, porque tomar nada de líquido também não dá. Até porque senão você vai passar mal e você não vai curtir o evento direito, né, Zé? Então também não dá. Então é importante. Então, fora todos esses itens, garrafinha de água não pode
faltar. Ou então, eu também tenho aqueles copos retráteis, que eu carrego pra cima e pra baixo também. Porque, por exemplo, ontem eu fui na Santa Missa, eu esqueci e me fez muita falta. Levar um copo, porque no mercado geralmente tem bebedouro. E aí eu falei, e eu vi o preço dos sucos, da água, tava tão caro. Eu falei, ai, quer saber? Eu prefiro ficar com sede e beber só em casa. Mas pode acontecer de muitos lugares só terem bebedouro e não ter copo. E assim, às vezes o bebedouro até dá pra beber sem copo, né? Mas e se tiver aquele bebedouro que é só com copo na mão ou com a garrafa? Porque geralmente em grandes eventos eles colocam para encher garrafa. É normal acontecer. Então às vezes só tem uma torneira. Então é bom você andar também por conta disso. Tem muita gente que só anda com essas coisas quando tem criança. Mas você tem que pensar que você também tem suas necessidades, né? Não é só criança que você tem que pensar, não. Bom, de itens é isso. Agora, na agenda, salva tudo. É como eu já falei mil vezes, eu vou repetir porque é importante. Salva tudo, inclusive quando tiver várias coisas ao mesmo tempo, porque pode acontecer de você estar mais perto de um lugar do que do outro, e aí vai ser muito mais fácil. Se o evento for menor, vai ser um pouco mais fácil, porque talvez sejam poucas palestras ou nenhuma no mesmo horário. Então aí é muito melhor. E aí o intervalo também é meio que incomum, até porque nos intervalos que a gente faz o network, então eles pensam nisso também, porque eles sabem a importância disso nos eventos, principalmente e falando de eventos assim, de mercado digital, eles pensam muito nisso, no quão isso é importante. Mas anotem. Anotem, leva num bloquinho, ou então anota num papel e leva só esse papel que seja, já que você não é de anotar, ou então digita essa agenda, já que você não é de escrever, e imprime, ou salva e manda numa imagem, mas uma imagem, um print assim da tela, no seu WhatsApp, num grupo que você tem com você mesmo. Agora tem como você mandar uma conversa só para você mesmo, você precisa criar um grupo, né? Mas, enfim, faz isso de alguma maneira. Coisas que você não precisa de internet. Eu gosto de escrever porque se meu celular descarregar e, sei lá, ter um blackout, eu tenho ali anotado. É claro que se tiver um blackout, provavelmente o evento vai ser cancelado, vai todo mundo para casa. Mas eu gosto de pensar nisso, em tudo que pode acontecer de ruim ou que me impeça de ver alguma coisa. Isso ajuda muito. Então faça isso. Agora, 2 semanas antes, sempre aviso os meus clientes e pessoas que dependem de mim no dia a dia, pessoas que eu troco ideia no dia a dia. De trabalho ou não, primeiro por segurança. Então eu sempre tô, por mais que eu more sozinha, eu sempre tô comunicando minha mãe onde eu tô, pra onde eu tô indo, que horas eu pretendo voltar, porque aí quando bate o horário que eu falei pra ela que eu tava querendo voltar, ela já manda mensagem. E aí não é questão de prestar conta do tipo, ah, você mora sozinha, então avisa, não sei o quê. É questão de segurança. Porque se eu não voltar pra casa e não der mais sinal de vida em certo horário, ela sabe que eu tô possivelmente precisando de ajuda. Então é importante você fazer isso. Então avise mais ou menos o horário de distância do evento para sua casa, comunique alguém. Profissionalmente falando, avise seus clientes, porque assim, primeiro, quando você avisa para os seus clientes que você está indo para o evento de grande porte desse nicho, você vai ganhar muita credibilidade com ele. Porque ele sabe que você vai lá para se informar, para se atualizar e trazer novidades para ele. Então, isso te engrandece como profissional. Segundo, se ele precisar de ajuda, que ele não peça para você naquele dia, porque, aliás, ele pode até pedir para você depois colocar inserir na sua demanda quando você voltar no seu expediente normal. Mas que ele tenha ciência que aquilo não vai ser entregue naquele dia ou naquele momento, porque você tá fora do seu horário de trabalho. Na verdade, você tá dentro do seu horário de trabalho, mas você tá fora do seu ambiente de trabalho, então você não vai conseguir nem subir uma demanda que seja. É claro que assim, há casos e casos, né? Se você tem possibilidade de subir uma demanda por WhatsApp com a sua equipe, tudo bem, é uma possibilidade. Mas é bom ele se manter avisado, porque você ganha credibilidade de ser um profissional que está se atualizando e ele sabe que não vai poder contar tanto com você naquele momento. Quer dizer, ele vai sempre poder contar com você, mas não naquele momento e não em algo que você possa fazer, só se for para demandar alguém da sua equipe. Mas, enfim, informe, porque, graças a Deus, em relação a clientes, eu nunca tive problema. E olha que o RD, ele acontece na semana. O Conexão vai ser sexta, sábado, domingo. Mas o RD ele acontece quarta, quinta e sexta. Então, assim, são dias em horário comercial e dias inteiros. O RD começa às 9, a primeira palestra. A abertura é entre 8 e 8 e meia, eu acho. Mas as palestras iniciam às 9 horas e vão até às 5 e meia. Acho que a última palestra é 5 e meia, porque aí termina 6, 6 e meia, por aí. Geralmente eu não fico até tão tarde porque eu trabalho à noite. Então, assim, tem que pensar em tudo isso. Em como não deixar a sua
o seu cliente na mão, suas tarefas na mão. Então se organize para antecipar. Pode acontecer emergências, como a gente sabe, principalmente quem trabalha com publicidade sabe que o que não falta é pastel, feito na hora e feito de última hora. Então pode acontecer sim de acontecer esses pedidos. Mas se você informar, no caso do Conexão, por exemplo, vai ser um dia. Então não vai custar para minha cliente esperar um dia. E se custar, então que ela espere pela noite quando eu for voltar. Porque eu avisei com antecedência. Mas, gente, se planejar bonitinho, ninguém sai perdendo. Acreditem no que eu tô falando, ninguém sai perdendo. Funciona e dá certo. Eu começo a trabalhar para os eventos em relação a demandas diárias 2 semanas antes. Funciona muito. Eu antecipo tudo que eu puder antecipar e no dia fica pouquíssimas coisas. Eu tenho tarefas diárias fixas? Tenho, padronizadas. Acontece muito de cada dia da semana eu ter uma coisa específica para fazer. Mas eu negocio com a cliente se for alguma coisa específica, tipo, é uma coisa que eu não posso programar, que eu não posso pré-agendar, então eu negocio com ela. Sempre funciona. Gente, tudo muito bem conversado e alinhado, sempre dá certo. Então façam isso. À noite, por exemplo, geralmente eu chego fora do meu horário. Então eu aviso tanto os meus colegas que dependem de mim, né? Porque à noite eu meio que sou o braço direito da galera do dia. O que não der o tempo para eles fazerem, eles deixam comigo à noite. Fora algumas ações que eu tenho que fazer de atualizações de site do cliente e tal. Então eu sempre aviso eles, porque o meu horário se encaixa com o último horário deles do expediente. Então eu sempre entro em conexão com eles para ver o que eu consigo fazer, para ver o que eu consigo seguir. Então, eu mando mensagem, galera, eu vou chegar um pouquinho atrasada, mas eu também eu sempre peço uma ajuda para uma colega minha do trabalho, que ela me adianta o que eu preciso para aquele horário. Então, ali, geralmente, nas primeiras 3 horas, eu tenho uma válvula ali de escape. Então, dá para me atrasar naquele curto espaço de tempo. É claro que nada é na mentira, na maciota. Eu comunico a minha chefe, eu comunico a minha equipe, eu comunico todo mundo. Então, todo mundo tá ciente de onde eu tô, todo mundo tá ciente do motivo do meu atraso. E outra, eu não sou de atrasar no dia a dia. Eu não sou de faltar no dia a dia. Inclusive, eu tenho um péssimo problema de até doente, eu evito de atrasar. Então, assim, que inclusive esse ano me prejudicou um pouco. Eu preciso aprender a, quando eu estou doente, eu tô doente. A minha capacidade muda. Então, é melhor eu me ausentar do que fazer merda, como eu fiz esse ano. Mas é importante pensar nesse ponto, nessa questão. Então, comunica todo mundo, avisa todo mundo. Se for para pedir ajuda, peça ajuda antecipada, que é para dar tempo da pessoa também se preparar, saber que naquele dia vai precisar te ajudar com uma força que no dia a dia não é comum. Então, é legal você pensar em todos esses detalhes, porque vai fazer diferença. Para você que trabalha na área, vai fazer diferença, mas é possível. É possível. Não é nada bicho de sete cabeças. Por último, mas não menos importante, muito menos não importante, porque isso aqui é um dos mais importantes, inclusive eu diria, é se você for criar conteúdo, planejar tudo antes. Gente, não vai de cabeça. Ah, eu vou gravar na feira de negócios. O que que você vai gravar na feira de negócios? Você vai entrevistar alguém? Se você for entrevistar, o que que você vai perguntar? Ano passado no Elas foi uma coisa que a gente pensou, que não seria possível entrevistar ninguém. A gente não pensou nessa possibilidade. Que, e se a gente conseguir entrevistar alguém? A gente nem cogitou isso. A gente cogitou entrevistar participantes, mas não pessoas palestrantes. Daí aconteceu da gente, por exemplo, ter a oportunidade com o Rafa Kiza. E a gente não tinha pauta. Eu que tive uma brilhante ideia de pedir do nada, tipo, ai, pede um spoiler da palestra que ele vai dar amanhã. E foi maravilhosa, a gente, claro que como ia subir, a palestra dele ia ser no dia seguinte, a gente tinha que subir o vídeo no dia. Então a gente chegou do evento já editando e subindo o vídeo, mas ficou muito legal, muito criativo. Mas a gente podia ter se preparado melhor. Então esse ano a gente, por exemplo, já tá assuntando se tem palestrante que tem mais fácil acesso, se não tem. A gente já tá verificando, e se tiver, a gente já tá vendo também quem cada uma do grupo gostaria de entrevistar e como seria isso. Então a gente já vai preparar pautas, a gente já vai preparar roteiro. Então, por mais que a gente não acompanhe tudo ao pé da letra, tudo daquele jeito, não teve muito roteiro que a gente preparou e não seguiu ao pé da letra. Teve roteiro que a gente pensou numa coisa e na hora do ao vivo foi outra coisa. E aí, na hora, a gente até pensou assim, teve um outro que falou, mas não é isso que tava no roteiro. E aí a gente parou pra pensar, não, mas ela ficou melhor. Então vai. Eu acredito muito no se vira. Eu ia falar se vira nos 30, mas às vezes a gente se vira até em mais que 30. Então, eu acredito muito no se vira, porque quanto mais espontâneo, eu acho que fica melhor. E eu acho muito sem graça
quando você fica com uma coisa lendo. As pessoas não querem ver vídeo onde você tá lendo alguma coisa. Se tiver que ler alguma informação importante, coloca ou no vídeo texto ou no conteúdo do post e já tá mais que suficiente. As pessoas não querem você lendo algo, as pessoas querem saber como é que você sabe daquilo e o seu jeito aplicado naquele conteúdo. Então, a sua espontaneidade conta muito mais do que qualquer roteiro. Mas tenha um roteiro que é para saber se guiar. Eu tenho um roteiro aqui do podcast, por exemplo. Eu sigo ele ao pé da letra? Não. Mas eu coloco pontos que é importante, que eu não posso esquecer. Por exemplo, no início do episódio, eu meio que citei alguns itens, por exemplo, que são importantes. Eu falei da agenda no começo do episódio, eu falei de alguns itens de levar e tal. Que inclusive eu comentei do microfone antes dos itens que eu ia enumerar e tal. Então, assim, acontece? Acontece. Mas com o roteiro, eu sei que eu não vou deixar passar nada. E no começo do Podpri, eu queria muito que prevalecesse a minha espontaneidade. E eu não fazia roteiro, eu só colocava lá o tema, pra mim não esquecer. Então, qual vai ser o tema? O tema vai ser tal. E aí, o que que eu vou falar sobre esse tema? Quando era um tema que eu não tinha tanto conhecimento, que eu não trabalhasse tanto no dia a dia, tipo, sei lá, por exemplo, aprimoramento profissional, não é coisa que eu vejo todo santo dia, que foi o tema do episódio anterior a esse, do Podpri. Então, eu colocava o que que é, como se utilizar, quais ferramentas podem me ajudar. Eu pegava isso, dicas importantes que não podem passar, como eu aplico isso na minha vida, comigo. Eu tinha isso. Agora, quando era um tema que eu tinha muito conhecimento, tipo, vou no evento, eu facilmente teria feito. Eu fiz um episódio, inclusive, do evento do RD, só que eu ainda não tinha o Podpri. Eu fiz um vídeo no Instagram. E esse vídeo, ele saiu bem longo, e ele saiu meio com overview, mas eu fiz muito da minha cabeça. O que que não pode faltar e tal. E aí vocês podem notar que o vídeo, por mais interessante que tenha ficado, por mais top que o vídeo tenha ficado, eu percebi que faltou ordem, porque no vídeo vocês vão reparar que no começo eu vou estar falando de uma coisa, só que eu sou muito disso. No episódio do João a gente falou sobre isso. A gente tá falando sobre assunto, daqui a pouco me remete a outro assunto que me liga para outro assunto, às vezes eu esqueço de voltar. Então, às vezes eu tô falando, três coisas que não podem faltar em alguma coisa. E aí eu falo, item um, item 2. Aí no 2 me remete, que eu esqueço pra voltar e falar o item 3. Às vezes falta. No Podpri não acontece isso porque eu anoto. Então, por anotar, colocar no roteiro, me ajuda. E, gente, não se prendam a roteiro. Quando eu falo roteiro, não se prendam a roteiros profissionais, a roteiros mirabolantes. Só anotem o que não pode faltar. Eu vejo influencers e criadores de conteúdo profissionais, tipo, que fazem a mesma coisa que eu, por exemplo, fazendo um pouco dos dois, assim, tipo, roteiros mirabolantes e roteiros mais básicos. E eu percebo que, tipo assim, vai muito de cada um. Eu não preciso mostrar cena um, cena 2 e voice over e não sei o que lá. Cara, eu só anoto o que não pode faltar. O que que não pode faltar nisso? Se você acha importante que separe por cenas, até porque dependendo do seu planejamento, vai ter que trocar de roupa, vai ter que trocar de penteado, não sei, vai trocar de cenário. Se for importante, tudo bem, mas faça da forma mais simples possível, que você não veja dificuldade, porque roteiro não pode ser o motivo de você não gravar. Priscila, o que você fala faz muito sentido, mas eu nem faço ideia, eu não estudei isso, eu não sei como fazer um roteiro. Gente, o roteiro é basicamente você anotar o que não pode faltar no vídeo. Então você não pode deixar de falar alguma coisa, é isso. Você não pode deixar de falar sobre um top 3 de alguma coisa, é isso. É claro que no roteiro também é uma fase que você pode também pensar em como você vai gravar. Tipo, pensa mais ou menos no estilo do vídeo que você vai gravar. No caso do Podpri, não conta muito, porque aqui eu vou gravar direto. Eu vou editar cortando umas partes, né? Eu tiro um espirro, eu tiro uma tosse, eu tiro umas onomatopeias que eu jogo aqui do nada, os artigos que eu prolongo. No Reels, por exemplo, eu não subo na íntegra. Até porque nem caberia, né? A gente já tá passando os 40 minutos. Mas eu gosto de colocar. No Reels, eu gosto muito de gravar no dia, como eu penso na hora. Mas se eu for antecipar, por exemplo, pensando no evento, que é o nosso assunto de hoje, eu colocaria. Tem que pensar que a cena um você vai, sei lá, por exemplo, se você conseguir gravar com alguém conhecido, pensar, você vai gravar o antes e depois da palestra, para saber expectativa e realidade. Sei lá, tô chutando aqui hipotético. Então você tem que calcular isso, tipo, eu quero gravar no mesmo lugar, eu quero ter um take de em lugares diferentes, eu tenho que pensar nisso, naquilo, não sei o que lá, outro.
Não precisa ser do jeito profissional, precisa ser de um jeito que você entenda. Então você precisa descrever cada cena para conseguir seguir o roteiro, então descreva. Você não precisa seguir separação de cena, só de estar anotado você já lembra e já é importante, já tá ali bonitinho, ótimo. Roteiro, eu aprendi na faculdade da forma mais profissional possível, mas teve uma coisa que eu aprendi na vida, é que roteiro é igual ao seu dia a dia. Não é o de todo mundo que vai ser igual. Vai ser o que você se adapta melhor e o que for mais fácil para você. Não interessa se vai estar profissional ou não. Agora, se for para algum cliente, aí já é outra coisa. Porque o que que eu penso, né? Os meus arquivos, eu sempre tenho esse pensamento. Sempre. Todo. Mas é importante você pensar para quem você está fazendo esse arquivo. O que que eu, Priscila, faço com todos os meus arquivos? Gente, pode ser Photoshop, documento, PDF, Excel, não interessa. Todo documento que eu, Priscila, faço é pensando que uma pessoa que nunca viu aquele documento na frente dela vai entender. Então, eu faço um documento, por exemplo, o meu planejamento do mensal das minhas mídias sociais, eu sempre coloco a data, o tema e o formato. Então, sempre vai ter lá, dia 19 de maio, vai ser sobre eventos de grande porte. E vai ser no formato Reels. Então, eu sempre coloco isso: dia, tema, nananã. E embaixo eu sempre coloco conteúdo imagem, conteúdo post. Mas, Priscila, não é você mesma que faz tudo? Sim. Então, por que você coloca conteúdo imagem que você já sabe que, por exemplo, o conteúdo imagem de Reels, do Podpree, eu sempre coloco a mesma coisa, capa. Porque o conteúdo da imagem vai ser capa. O vídeo eu não preciso dar parâmetro nenhum, porque sou eu que edito, sou eu que gravo. Mas eu coloco assim. Porque eu fico pensando que se algum dia um designer me fazer uma proposta de fazer os meus conteúdos, ele vai conseguir pegar o arquivo, eu não vou precisar alterar nada. Porque vai estar ali. Se alguém precisar me pedir alguma coisa, algum exemplo, tá pronto. Arquivo de Photoshop. Alguém precisar pegar porque eu não tô conseguindo mover tal coisa, tá pronto. As camadas estão em pastas. As pastas estão todas nomeadas, os arquivos estão nomeados. É importante você pensar nisso, porque você não sabe o dia de amanhã, para bom ou para ruim. Então, graças a Deus, eu nunca tive ninguém, nenhum parceiro meu de conteúdo, nenhum momento reclamou dos meus arquivos. Então, façam isso também, principalmente se você trabalha prestando serviço para alguém. Seja para um cliente ou seja para uma agência, para uma empresa. Para o cliente também. Ah, o cliente fechou o contrato com você. Não seja essa pessoa rancorosa que você, fechou o contrato comigo, então não tem nada meu. Dá os arquivos que você fez para ele. Ele pagou por aquilo, por aquele curto prazo, né? Só os futuros que não é da conta dele. Então, se você antecipou, por exemplo, um planejamento de um mês, não é, não é da sua responsabilidade dar esse planejamento para outra pessoa. Aí eu concordo. Mas tudo que foi feito até ali, ele pagou por isso. Então dê. E dê dificuldade. Não é um arquivo ruim de ler. Nossa, acontece muito isso, de eu pegar um cliente, e aí quando eu vou abrir os arquivos anteriores que alguém fez para eles, tá muito confuso, nem compensa usar. Eu prefiro fazer do zero, porque tá confuso de entender. Então, gente, façam arquivos fáceis, nomeiem os arquivos com nomes corretos, que façam sentido, que dê para você ligar e fazer uma boa ligação, de você conseguir entender facilmente. Isso ajuda muito. Então, nos arquivos de roteiro, por exemplo, gravar cena um, cena 2. É claro que quando é você mesmo que edita, é como eu falei, né? Sou eu mesmo que edito, eu não coloco os parâmetros também de tudo detalhado, que aí também seria muita perca de tempo. E tem tempo pra isso, né? Não compensa. Você é louco, não compensa. Bom, gente, é isso. Eu acho que eu falei tudo. Acho que eu trouxe tudo que eu queria. É difícil ter certeza absoluta, mas eu gostei muito. Eu amo ir para eventos. E se eu puder deixar um conselho final, frequente eventos da sua área. Não importa qual área você seja, da saúde, da tecnologia, de publicidade, de marketing, não importa, frequente eventos. Porque por mais que você acompanhe muitas mídias sociais, por mais que você tente se manter ligado em tudo, nunca é suficiente. Então é importante você se manter informado, e esses eventos é a melhor lugar para você conseguir fazer isso. E outra, é importante a gente fazer networking. O contato humano tá caindo cada vez mais em desuso, mas é importante, é o que leva a gente para frente. De repente, a oportunidade de você conquistar um cliente novo, de você mudar de emprego, de você conhecer alguma solução nova. Ou então, não é nem você fechar um cliente, mas você conhecer a dor de um possível cliente.
No RD eu até hoje eu ainda não saí com nenhum cliente do evento, mas se teve uma coisa que eu já peguei muito em fila, por exemplo, de brinde, nossa, já peguei muita gente falando sobre as dores. "Ah, eu odeio quando vem fazer captação de cliente e me falam isso, isso e isso", eu já anoto, não vou fazer isso com nenhum cliente meu. Sério, faz muita diferença, você sai com um aprendizado gigantesco. E olha, me aguardem, que esse evento aqui esse conteúdo é pré-evento. Haverá o conteúdo pós-evento, querida, pós-conexão, pós-participação de Prialb Ramos. E me aguardem que vai ter conteúdo. Conteúdo só meu, conteúdo junto com elas, porque é o Elas no Mundo e em todos os eventos possíveis e inimagináveis. E faz diferença. Então, eu vou ter muitos conteúdos legais falando como é que foi, ainda mais porque foi minha primeira participação, então vai ter as minhas impressões iniciais. Não sei se eu vou ano que vem, né? De repente, na pré-venda pode ser mais barato do que eu já paguei na Black Friday, quem sabe? Não sei. Depende muito de como eu vou sentir que aconteceu o evento. Então é isso, eu espero muito que vocês me acompanhem. No meu perfil do Instagram, eu vou postar nos stories na hora, simultaneamente, do que vai estar rolando algumas coisas, vai depender muito da internet também, então deixa eu deixar claro aqui, né, antes de me comprometer. Mas eu vou tentar subir tudo que estiver dentro do meu alcance, do alcance da minha banda larga, do meu 5G, né? Tudo que estiver dentro do possível. Eu duvido que ela vai pegar o 5G, no máximo vai ser o 3G, eu acho, de capacidade. Certeza, se tiver, né? Mas enfim, eu espero que vocês me acompanhem, que vocês gostem, que vocês interajam. Comentem aqui se vocês já foram. Me falem, me dê alguma dica. Teve alguma coisa que eu falei aqui que não cabe para esse evento, que eu só vou descobrir quando eu for? Me falem, me ajudem. Quero muito a participação de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado e eu espero que tenha ajudado. Então, me fala se o que eu falei só funciona para mim, se você achou exagero, se você, ai, não seguiria tal dica, ou então, se você já foi para algum evento e não se preparou como eu coloquei aqui, se fez diferença, se não fez, se você acha que faria diferente numa próxima. Quero muito saber o que que vocês acham de tudo isso e se vocês estão curtindo, porque eu estou animadíssima. É isso, um cheiro da Pri.